No capítulo 1 do mangá de Jujutsu Kaisen, Itadori, para ajudar Megumi a não morrer, decidiu comer o dedo do Sukuna para que ganhasse poderes amaldiçoados e assim derrotar a maldição que estava os atormentando. Mas, analisando os últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, será que a ideia não foi sempre deixar o Fushiguro como aquele que seria o portador na qual o Sukuna encarnaria, em vez de Yuji Itadori? E tudo saiu fora do planejado pelo Kenjaku? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui fazer um exercício imaginativo se ao invés, ou na verdade, né, se em vez do Itadori comer o dedo lá no capítulo 1, o que aconteceria se Megumi Fushiguro tivesse devorado este dedo? É o que a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos também. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que a plataforma continue nos entregando. Então, por isso, se inscreva e deixe o seu like e compartilhe os vídeos por aí também. E é claro, você pode se tornar membro aqui do canal. Os membros aqui, uma Sombra Geek e um Guardião Geek, já estão com os livros, os e-books disponíveis de Que Haja Luz, com todos os extras, informações e detalhes interessantes. Bem legal ver as formas como os personagens estão lutando, todos os detalhes envolvendo as decisões pelo dado, como o dado define quem vai viver e quem vai morrer em Que Haja Luz. E isso é um dado muito importante, isso é um dado, ó, muito importante para a história, para definir o futuro de cada personagem pela minha novel, que é escrita juntamente ali comigo e os personagens criados pelos inscritos. Vamos lá, né? Vamos comentar aqui. A gente, na batalha contra o Gojo, o Gojo lutando contra o Sukuna, nós tivemos ali um exercício imaginativo aqui no canal bem interessante sobre qual corpo seria mais resistente. O corpo do Itadori lutando contra o Gojo ou o corpo do Megumi lutando contra o Gojo, na qual o Sukuna estaria controlando. Foi um vídeo bem legal que a gente trouxe na época. E aqui eu vou trazer um pouco mais sobre esse exercício imaginativo, sobre o que aconteceria com a história de Jujutsu Kaisen se o Fushiguro tivesse devorado o dedo do Sukuna logo no começo, em vez de ser o Itadori. Nós sabemos que durante todo o capítulo 1, Yuji Itadori foi de alguém que não sabia usar energia amaldiçoada para um dos maiores potenciais do mundo Jujutsu. Isso é colocado para nós logo no começo, porque o Itadori não tinha ali a capacidade de ver maldições, como o próprio Fushiguro chega durante o capítulo 1 e ele enxerga uma maldição ali na escola e ninguém está enxergando a maldição. Nem mesmo o Itadori consegue enxergar a maldição. Então a gente já percebe desde lá que o Itadori teria ali essa capacidade aprimorada através do dedo do Sukuna e se tornando um dos maiores potenciais do mundo Jujutsu. Isso porque, quando soubemos também nos últimos capítulos, o Yuji também sempre teve um dedo do Sukuna selado dentro de si. Com o dedo selado dentro de si desde o seu nascimento, fica crível o entendimento de que Itadori sempre esteve se adaptando à energia amaldiçoada do Sukuna. Então, lá no capítulo 1, já fazia 15 anos que o Itadori estava se adaptando à energia amaldiçoada do Sukuna. E é por isso que ele, quando recebe o Sukuna dentro de si, se torna um personagem que consegue suprimir a energia amaldiçoada do Rei das Maldições. Não só a energia amaldiçoada, mas também todo o veneno gerado pelos dedos do objeto amaldiçoado dos dedos do Kuna. E dá até mesmo para questionar, dá até mesmo para apontar se essa imagem que nós estamos apontando aqui, essa imagem que está aparecendo aqui, não é um contexto para que o Fushiguro sinta o dedo do Sukuna dentro do Itadori. Porque quando o Fushiguro passa pelo Itadori pela primeira vez, ele sente uma grande pressão vindo do objeto amaldiçoado chamado ali do dedo de Ryomen Sukuna.
Então, temos essa percepção também na história de uma forma importante. Só que nós sabemos que quem deveria ter pego esse dedo era o Fushiguro. O Fushiguro sabia que o dedo estava escondido dentro de um depósito na escola na qual o Itadori estudava em Sendai. Isso é muito interessante para a gente observar, porque quem era para pegar esse dedo era o Megumi. Só que o Itadori, juntamente com seus colegas, já haviam pegado esse objeto amaldiçoado e estavam desfazendo o selo na qual o dedo esteve durante todo esse tempo. A questão é que assim que o Megumi pegasse o dedo, ele seria atacado por uma maldição. E a gente pode observar isso acontecendo. Assim que o Itadori pega o dedo nas mãos, o Fushiguro é atacado e até mesmo suas sombras são desfeitas. O ataque contra o Fushiguro, ele é tão fatal, ele é tão cruel que as suas sombras são desfeitas. Mas continuamos aqui com o exercício de imaginação, pensando na possibilidade do Itadori não ter devorado o dedo do Sukuna e seguindo as ordens do Fushiguro. Ele não voltou para salvar o Megumi. Ele simplesmente ficou do lado de fora esperando que o Fushiguro salvasse os demais. Como vimos, o Fushiguro, ao tomar a primeira pancada, ele não conseguiu raciocinar mais direito. Se o Yuji não estivesse lá, ele teria morrido e o dedo teria sido tomado pela maldição. Ele mesmo fala que ele não conseguia mais raciocinar direito, pensar de uma forma coesa sobre o que deveria fazer, como deveria agir e até mesmo para simular as sombras, porque ele ia invocar o Nui, ele faz o selo ali das sombras para invocar o Nui. Nem a invocação do Nui o Fushiguro consegue fazer. Mas então, e se por acaso o Fushiguro devorasse o dedo do Sukuna? E se essa fosse a única forma de derrotar aquela maldição e impedisse que ela o matasse e levasse o dedo consigo para se fortalecer? É claro que a mente de Ryomen Sukuna despertaria no corpo do Fushiguro e as coisas, meus amigos, as coisas seriam muito, mas muito piores do que foram. E eu falo que as coisas seriam muito piores do que elas foram com o Sukuna dentro do Itadori, porque a única conexão que o Fushiguro tinha com a vida real, com a vida na qual ele possuía, era o Gojo. E ele não era tanto assim apegado ao Gojo, por mais que o Satoru pudesse permanecer ali com essa conexão de um pai. É claro que o Fushiguro tinha ali uma forte conexão com o Satoru, mas não era ali uma conexão na qual estava crescendo. E essa ligação passa a crescer ainda mais depois que o Itadori assume um posto de rival do personagem. Só que não tem Itadori na equação, não tem Nobara na equação e a Tsumiki, ela está em coma. Então a mente do Fushiguro estaria completamente aberta para que o Sukuna pudesse fazer um estrago. Se o Sukuna, ele troca de corpo logo no começo, se ele sai do Itadori logo no começo pro Fushiguro, o Fushiguro tem a se agarrar, ele tem que se agarrar ao Itadori, a Nobara. A história, ela não dá a entender esse sentido, ela não passa essa impressão para nós, mas a gente observa que tanto Itadori e a Nobara, eles ficaram muito amigos do Fushiguro ao longo do tempo. A gente não observa muitas coisas acontecendo, mas a light novel que tá aqui atrás, depois eu pego aqui pra vocês e mostro a imagem pra vocês, mas a light novel, ela deixa bem claro que eles desenvolveram um processo, um laço de amizade muito grande. Então, neste sentido, o Fushiguro, sem ter esse laço de amizade, teria uma presa muito fácil nas mãos do Sukuna. E assim, com certeza, Ryomen iria afundar a alma dele muito mais facilmente. Então, todo o preparo até Shibuya seria reduzido no Sukuna ir atrás dos seus dedos e, por enquanto, evitar Satoru Gojo, até que tivesse uma boa parte da sua energia amaldiçoada. O Sukuna iria atrás dos seus dedos, da energia amaldiçoada ali, para recuperar o seu corpo, até que pudesse confrontar o Gojo em um duelo, em uma batalha. Ou ele ajudaria o Kenjaku no selamento do professor. Com o Gojo sendo selado, as coisas seriam ainda mais sinistras, porque não teria
ninguém pra ficar na cola do Sukuna. Imagina o inferno que seria na Terra com Gojo selado, o Sukuna podendo fazer o que quisesse, como bem quisesse, sem ninguém para lhe suprimir, sem ter Yuji Itadori para lhe suprimir, porque o Sukuna ele fez um inferno lá em Shibuya. Mas depois do tempo em que ele esteve no controle do corpo, o Itadori acabou tomando o corpo de volta e impediu com que o Sukuna continuasse ali com os massacres, com tudo aquilo que a gente viu que aconteceu lá na saga. E agora, neste momento, observando que o Sukuna teria controle total sobre o corpo, quem pararia o personagem? Dentro do Fushiguro, o Sukuna poderia forçar uma evolução ainda do Mahito para que chegasse ao nível máximo da sua alma. Lembrando que o Sukuna, por mais que ele fosse muito superior ao Jogou, ele conseguiu colocar ali um embate, mesmo assim pensar no embate contra o personagem. E dessa forma, nós podemos observar que ele também poderia lutar contra o Mahito para que o personagem, para que a maldição chegasse no máximo da sua alma, para que o Kenjaku usasse-o posteriormente para começar assim o jogo do abate, como a gente viu lá no capítulo 136. E é neste capítulo 136 que o Itadori surgiria no final de Shibuya com o quebramento dos selos do Kenjaku e adaptando o seu corpo para que pudesse lançar feitiços. Com o Sukuna dentro do Itadori, né, com o dedo do Sukuna selado dentro do Itadori desde o seu nascimento, é aqui que o Itadori despertaria os seus poderes amaldiçoados. E a forma como até mesmo o personagem poderia ter ali uma espécie de abrigar ali o Sukuna dentro de si, tendo um pouco de divisão da alma fragmentada de Ryomen Sukuna. Mesmo com os feiticeiros encontrando a Hana e libertando o Gojo, o Sukuna teria muito mais meses com as 10 sombras, em vez de apenas 2 meses quando fosse lutar contra o Gojo. Nós observamos então que a luta seria totalmente outra desde o começo. Por mais que eu acredite que os resultados seriam semelhantes, com o Sukuna levando uma surra do Satoru, o próprio Rei das Maldições seria o vencedor do duelo no final. A grande questão aqui é que o Sukuna já teria um total controle ou uma certa assimilação muito mais fácil sobre as 10 sombras e teria ali menos dificuldade para assimilar os cortes e também ali as 10 sombras no combate contra o Gojo. Eu fico até mesmo curioso para saber o que ele adaptaria no combate contra o Gojo, como ele utilizaria os cães, como ele utilizaria o Nui, como ele utilizaria ali outras sombras para se adaptar no duelo contra o professor. Ele fez ali o Agito para lutar contra o Gojo, mas tudo isso para que o Mahoraga ganhasse tempo para se adaptar ainda mais ao ilimitado do Gojo. Então eu fico pensando o que o Sukuna faria mais tendo mais tempo com as 10 sombras, já que na batalha, no combate entre eles, nós temos ali apenas 2 meses que haviam se passado desde que o Sukuna havia tomado o corpo do Fushiguro e também ali da forma como o duelo havia começado. Mas é claro que nós temos um pequeno problema, a gente tem ali uma pequena coisa nessa equação, porque o Sukuna, para lutar contra o Gojo, ele teria que ir atrás do Itadori antes. Porque, é claro, um fragmento da sua alma estaria dentro de Itadori, estaria dentro de Yuji Itadori. Então, tudo apontava para que quando o Kenjaku quebrasse o selo, o Sukuna manifestasse seu domínio inato dentro do Itadori também. Esse é um detalhe importante para a gente frisar aqui, para que o Yuji tivesse ali um destaque ou um pouco mais desta evolução, juntamente com feiticeiros como o Higuruma ou o Takaba, o que seria algo interessante de se ver, já que o Yuji teria a capacidade de suprimir o poder amaldiçoado do Sukuna por ter tido o dedo do rei selado dentro de si desde o seu nascimento.
Esse é um ponto interessante para a gente prestar atenção e analisar, para vermos quanto mais ali o Itadori passasse, quanto mais tempo ele passasse com o dedo selado dentro de si, mais poder ele teria para se adaptar aos poderes do Sukuna. E seria interessante ver uma espécie de evolução tão rápida no Itadori quanto a gente viu ali no contexto também com o Higuruma. E é por isso que a gente consegue ver que o Itadori sempre foi apontado como uma pessoa, como um feiticeiro que seria o olho do furacão dessa era moderna. O que o Itadori evoluiria nesse curto período de tempo como o Higuruma, como o Takaba, como seria a marca da sua evolução, como que ele chegaria ali a um posto de poder bater de frente contra o Rei das Maldições. É claro que o Itadori não teria nenhuma chance contra o Sukuna Fu, por isso que a forma como o Gege escolheu para contar essa história acaba sendo algo ainda mais interessante, porque ele pensou em todos os detalhes e todos os pontos de vista para que o Yuji fosse crucial. O caminho de Jujutsu Kaisen foi algo cruel, mas sem o Itadori seria ainda mais cruel, seria ainda mais sinistro se o Sukuna estivesse sem as amarras dele desde o começo da história. Eu não sei vocês, mas eu acredito e eu gosto de fazer bastante esses exercícios imaginativos sobre possibilidades, sobre o que poderia acontecer se uma coisinha, se um processo fosse diferente. E vocês, o que vocês acreditam que mudaria mais se o Megumi tivesse devorado o dedo do Sukuna lá no primeiro capítulo em vez do Itadori? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar discutindo e comentando um pouco mais sobre essas ideias.